Olá, atendendo a pedidos, nós vamos hoje fazer uma pequena reflexão sobre o livro de Obadias. Você já leu o livro de Obadias? Obadias é um dos menores livros do Antigo Testamento, é um dos profetas menores. Ele só tem um capítulo e 21 versículos. E o livro de Obadias, ele não fala de quem foi o escritor, porque existe no Velho Testamento 12 Obadias, mas nenhum é vinculado ao escritor. Eles trabalhavam no templo, eles trabalhavam com o rei Acabe, então são outros Obadias. E nós hoje vamos fazer essa reflexão sobre o livro de Obadias. Do que fala Obadias? O título é O Julgamento de Edom. Ele é um livro profético referente exclusivamente a Edom. Por isso eu vou pedir para você ler em Obadias capítulo 1, verso 1, diz assim: Visão de Obadias, assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor, um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levante-se, vamos atacar Edom. Primeira parte, quem é Edom? Então, agora sim, nós vamos ter que entender primeiro, para entender Obadias, porque Obadias vem falando de Edom e de Judá, de duas nações diferentes, dois povos diferentes. Então, nós vamos ter que conhecer quem é Edom, quem é Judá, para poder entender o livro de Obadias. Nós vamos voltar lá em Gênesis 25, não precisa ler, que conta a história de que Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca se casam, ele casou com Rebeca aos 40 anos, só que ele ficou 20 anos orando por Rebeca ter filhos, porque ele era estéril. E Rebeca, quando ficou grávida, ela ficou de gêmeos. E dentro do ventre dela existia dois povos, que depois deu o nome de Esaú e Jacó. E quando nasceu os gêmeos, Jacó segurava o pé de Esaú. Mas a guerra já começou interina. Eles brigaram lá dentro que Jacó segurou o pé do seu irmão. Opa, você não vai nascer primeiro. Porém já havia Deus falado que seriam dois povos e o povo menor suplantaria o irmão mais velho. O menor estaria acima do irmão mais velho, que é Esaú. Então Jacó, ele teria uma preeminência, ele teria a bênção de Deus. Então Deus já tinha falado disso. Só que desde pequeno seus pais começaram a tratar os filhos de uma maneira completamente errada. Os pais começaram a tratar os filhos de uma forma que não é o indicado, com preferências. A Rebeca, ela preferia a Jacó, porque Jacó era o filho caseiro, o filho que ajudava na cozinha, era um filho mais ligado à mãe. E o seu pai Isaac preferia Esaú, que era um caçador, era aquele filho, vamos dizer assim, viril, aquele filho que palpa toda a obra. E desde pequeno os pais começaram a acirrar esse desentendimento entre os filhos. Esse é o primeiro erro que nós vemos dentro do lar, quando os pais começam a dar preferência entre os filhos, aos pais colocar a animosidade entre os filhos, os pais colocar competição. Em vez de eles estejam juntados os dois, falar vocês são irmãos e vocês vão viver se ajudando, os pais poderiam ter dado um basta nisso aí, mas não, os pais incentivavam a competição, os pais incentivavam a disputa entre os dois, e eles desde pequeno, desde o ventre, começaram a se degladiar, começaram a competir entre eles. Então
isso trouxe consequências eternas, exatamente eternas, porque por mais de 2000 anos o povo, os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó, eles não se bicavam. E chegou o ápice quando o Isaac iria abençoar seu filho primogênito, contrário ao que Deus já tinha falado, que o menor que receberia a bênção, que seria Jacó. Então ele manda o filho preparar uma caça, que ele iria abençoar a Jacó, a Esaú. Esaú sai para caçar para seu pai. Só que Rebeca, ela faz uma estratagema. Ela manda o filho Jacó pegar os cordeiros, ela cozinha, ela veste ele de peles e vai enganar a Isaac, que já não estava enxergando quase nada. Então ele vai lá e o pai se admira. Já achou a caça? Ele falou: o teu Deus, né, me mostrou a caça. Ele mente em nome de Deus. Jacó já começa ali uma mentira em nome de Deus. Então Isaac abençoa a Jacó, a bênção do primogênito. Quando Esaú chega e prepara a sua refeição, a bênção já foi dada ao filho mais novo. Então isso deixa Esaú completamente furioso. Esaú fica furioso para matar a Jacó, porque a bênção foi dada a Jacó. E Esaú chega e promete que assim que o pai morrer, ele mataria Jacó. Então Rebeca, ela pega seu filho e manda para casa do seu irmão Labão, e nunca mais ela vai ver seu filho. As consequências dos pais que desmontaram o lar, uma família que desestruturou um lar, trouxe consequências eternas, porque os descendentes de Esaú, que são os edomitas, nunca fizeram as pazes com seus irmãos, os descendentes de Jacó, que é Israel. E por todos os séculos, né, eles tiveram conflitos, mortes, perseguições. E Deus tinha falado para Moisés nunca atacar os edomitas, que eram irmãos, mas os edomitas sempre atacaram Israel. E ali Jacó vai embora e nunca mais vê sua mãe. Passa-se 20 anos, eles voltam, mas nunca mais moram junto. Tanto é que Esaú e os edomitas foram morar nas montanhas. Eles foram morar nas montanhas, nos despenhadeiros, no Monte Seir. E aí continua a grande controvérsia entre os dois irmãos, as duas nações irmãs. Os edomitas e israelitas nunca se deram, e por isso que, com o passar do tempo, Deus mandou Obadias escrever essa profecia contra os edomitas, porque o negócio foi fugindo de controle. Quando Israel estava escravizado no Egito, e quando eles saíram do Egito, Moisés pediu para passar pela terra dos edomitas, e eles proibiram. Eles tiveram que dar uma tremenda volta, causando muito transtorno, e isso desagradou muito a Deus, porque os edomitas e os israelitas são irmãos, e isso já em todo o tempo acontecia essa tragédia. Por isso que Deus faz essa visão a Obadias, que Deus iria atacar Edom. No verso 2, veja: eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. A arrogância do seu coração tem enganado você, que vive nas cavidades das rochas e constrói na morada no alto dos montes, que diz a você mesmo: quem pode me derrubar? Verso 4: ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu derrubarei, declara o Senhor.
aqui mostrando que os edomitas eram arrogantes porque eles construíram suas cidades, até a Petra, chama essa cidade tem até hoje um resquício dela. Eles construíram nas montanhas e eles se sentiam seguros, mas Deus falou: não importa aonde você esteja, eu vou derrubar vocês daí. Então é uma promessa que Deus ele está no controle. E os edomitas recusaram a fazer pazes com Israel. E agora no livro de Obadias vem descrevendo todas as situações que Israel passou, que os edomitas atacaram Israel. Aqui vem falando que muitas vezes quando Israel era atacado pelas nações inimigas, os edomitas iam lá e pilhavam e roubavam os tesouros de Israel, invadiam Israel, ficavam nas esquinas matando aqueles que tentavam fugir ou entregando aos inimigos. Então os edomitas sempre procuravam destruir, saquear a Israel. E naquele dia declarou assim: eu destruiria os sábios de Edom. Então, por causa da violenta matança que você fez contra seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. Deus promete eliminar os edomitas para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando o estrangeiro roubaram os bens dele e estranhos entraram nas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Aqui mostra que o perigo de nós, irmãos, torcer pela desgraça do nosso irmão. Edom sempre se alegrou com a desgraça de Israel, sempre perseguiu a Israel. E eles são irmãos gêmeos, nasceram do mesmo ventre. E essas consequências, por mais de 2000 anos, foi ocasionada, motivada pelos seus pais, Isaac e Rebeca, que eram servos de Deus. Olha o perigo de os pais temente a Deus de colocar a discórdia dentro do lar, dentre os filhos. Por isso que a educação dos filhos é muito importante, e as consequências foram eternas, porque Edom foi banido do mapa. Não existe mais edomita no mundo, existem israelitas, judeus, porque Deus protegeu o povo de Israel, mas não existe mais edomitas. A última povo, os edomitas, eles foram tão mal durante esse período, perseguindo Israel, ficar alegre com o sofrimento, matar aqueles que conseguiam escapar. Tanto é que Deus falou que a descendência de Jacó seria um fogo, e a de José uma chama, e a descendência de Esaú seria palha. E isso foi o que aconteceu. Os últimos edomitas, na verdade, eles mudaram de nome para Idumeus. Foram Herodes. Herodes era Idumeu, aquele Herodes que matou as criancinhas, aquele Herodes que decapitou João Batista. Eles eram descendentes de Edom, eram irmãos de Israel. Então, por isso que Deus pegou um livro de Obadias e fez uma profecia contra os edomitas, mostrando que Deus está no controle, que tudo que eles fizeram de mal para com o povo de Deus, chegará um momento que Deus ia pedir conta. E foi o que aconteceu com um fim, com a extinção desse povo, o povo edomita. E que dor no coração de pensar, pensa na dor no coração de Isaac e Rebeca, que dos seus 2 filhos, 2 nações, uma foi exterminada da face da terra, por causa que começou com os próprios pais criando essa desavença lá atrás. E o povo de Edom cada vez mais foi se afundando no pecado, foi se afundando no erro, foi se afundando nas coisas erradas, na sua arrogância, por causa
que os pais não fizeram nada para impedir que eles criassem essa divisão entre dois irmãos gêmeos, que é os edomitas e os israelitas. Mas o livro vem descrevendo como Deus vai estar no controle, que Deus não passou batido tudo que os edomitas fizeram para Israel durante vários séculos, e no final, no versículo 21, os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. A promessa maior do livro de Obadias é que o reino será do Senhor e que o povo de Deus vai reinar nas terras onde era de Esaú, que Esaú não permitiu passar, a terra dos edomitas. Então, nós podemos tirar várias lições do livro de Obadias, mas a principal lição que nós devemos tirar nesse dia é que, primeiro, a arrogância. Se eles tivessem sido humildes, tivessem feito as pazes, a nação de Edom poderia estar até hoje entre nós. Segundo, os pais. O perigo que os pais, quando não tomam uma atitude e buscam privilégio para seus filhos, criam divisões dentro do lar. O perigo no lar de criar divisões entre os filhos. Esse é o grande perigo. Uma nação foi extinta por causa que os pais se omitiram, e os pais vão sofrer, não vão sofrer porque na ressurreição eles não vão ter a dor, mas eu imagino se eles pudessem, Isaac e Rebeca, rever o que eles ocasionaram. Eles foram o que eles motivaram. Eles não tentaram desde pequeno consertar as diferenças entre Esaú e Jacó. Desculpa. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que Deus está no controle de tudo e a vingança pertence a Deus. Tudo que faz de ruim para você, entrega na mão de Deus, que Deus, ele no momento certo, ele vai dar a resposta que necessitam. Não importa o que te faço, não importa os teus inimigos, deixa que Deus, a vingança pertence a Deus. E Deus promete que o reino será dele. Ele vai devolver o reino para o povo de Deus. O reino será nosso. Que Deus te abençoe neste dia. Um forte abraço do seu Emanuel.